Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa 19ª aula do nosso curso de raciocínio lógico. Estamos aqui discutindo com detalhes o edital da Polícia Penal de Minas Gerais, então, mas é um conteúdo bastante genérico e serve para editais aí ao longo de todo o Brasil, beleza? Hoje nós vamos continuar as nossas discussões da aula anterior, em que falamos sobre conjuntos, e hoje vamos falar sobre conjuntos numéricos. Vamos conhecer os conjuntos numéricos e suas principais características, além de saber identificar as relações entre eles e quais os seus principais elementos, beleza? Mas antes disso, se você ainda não nos seguiu no Instagram, vou pedir essa força para você. Vai lá, segue a gente no @prof.igoralbert, porque isso é muito, muito importante para mim. Além disso, deixa o like nesse vídeo. Se ficar alguma dúvida, alguma coisa que você queira compartilhar, não deixe de comentar, porque vai ser muito bom lê-los e respondê-los. Além disso, compartilha com aquele amigo seu que você sabe que também está se preparando para algum concurso, beleza? Vamos lá? O primeiro conjunto numérico que a gente tem que abordar é o conjunto dos números naturais, que a gente vai representar com esse n dobrado aqui, tá? Então, a gente coloca uma perninha a mais aqui. O conjunto dos números naturais é o conjunto mais simples que a gente tem. Ah, o normal do conjunto dos números naturais é a gente começar do zero aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Perceba que são infinitos números, né? Aí começando do zero e a gente só está olhando para os números positivos e inteiros. Se a gente coloca um asterisco em qualquer conjunto, esse símbolo ele significa para a gente que a gente tira o zero. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4 e por aí vai, beleza? Então, perceba que esse asterisco ele tem o efeito de tirar o zero do conjunto, ok? E na última aula, nós fizemos uma definição de conjuntos completa. Então, eu abri as chaves e enumerava elemento por elemento do meu conjunto. Aqui eu vou usar uma notação compacta. O que essa notação compacta é? Por exemplo, olha o conjunto D aqui. O conjunto D, ele é o conjunto de todo elemento X que pertence, a gente viu esse símbolo na aula passada, que pertence aos naturais. Só que tal que, a gente lê essa barra como tal que o x seja maior do que 5. Portanto, eu estarei interessado em todos os números naturais que sejam maiores do que 5. Beleza? Outra forma de escrever isso é trocar a barra pelo dois pontos, que também a gente vai ler como tal que, ok? Então, esses dois aqui são equivalentes e têm o mesmo sentido. Portanto, vamos lá. 5,1 pertence ou não pertence a D? Opa, não pertence, porque embora 5,1 seja maior do que 5, não é natural. Não é natural, ok? Vamos olhar o conjunto E. O conjunto E é o conjunto de todo y natural, tal que seja menor do que 20. Ou então, trocando por dois pontos, né? O menos 2 pertence ou não pertence? Opa, não pertence. A gente acabou de ver que o conjunto dos números naturais, ele começa do zero. E aí ele vai subindo, né? Ele não tem os números negativos, ok? Por isso que o menos 2 não pertence a esse conjunto, muito embora o menos 2 seja menor do que 20. Beleza? Então, esse é o conjunto dos números naturais e vamos avançar para ver o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros a gente vai representar com o nosso z, o z dobrado também. O conjunto dos números inteiros, você vai pegar o conjunto dos números naturais e adicionar os negativos. Então, se nos naturais a gente começava de 0, 1, 2, 3, aí, e por aí vai. Nos inteiros, a gente pega também os negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Ou seja, o conjunto dos números inteiros são todos os negativos e positivos inteiros. A gente ainda não está falando de números com vírgulas, com casas decimais, beleza? Portanto, o conjunto dos números inteiros vai ser
Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e aí? Infinitos para cá, infinitos para cá. Se eu uso asterisco, eu não pego o zero, beleza? É sem o zero. Outra notação interessante, galera, é o maisinho aqui. O que esse maisinho significa? Significa que eu estou pegando os números não negativos. Portanto, eu estou pegando do zero para frente. O 0, 1, 2, 3, 4. E por aí vai. Eu não estou pegando os negativos. Cuidado para você não achar que isso aqui são os positivos. Por que que não é a mesma coisa falar, Igor? A mesma coisa falar não negativos e positivos? Não é. Por quê? Porque não negativos eu estou incluindo o zero. Positivos é do 1 para frente, né? Nesse caso, é do 1 para frente. Então, o não negativos eu também estou incluindo o zero na brincadeira. Porque o zero não é positivo nem negativo, o zero é neutro, né? E aí, o menos é o quê? São os não positivos. Não positivos. Portanto, eu incluo o zero e pego menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e por aí vai, né? Menos 5, menos 6, todos os negativos. Eu também posso, só brincando aqui, fazer os não negativos sem o zero. E como é que isso aqui ficaria? 1, 2, 3. É a mesma coisa desse aqui, só que sem o zero, né? Ok, galera? Então perceba que eu consigo misturar esses símbolos aí. Claro que quando não tem contradição entre eles, beleza? E eu acho muito importante comentar, pelo menos brevemente, algumas operações com os números inteiros. Porque algumas pessoas têm dificuldade, muita dificuldade, em fazer operações com os números, as operações elementares. E quando entra os negativos, fica ainda mais difícil para essas pessoas. Então vamos só relembrar rapidamente como que a gente faz esse tipo de continha. Pois bem, essa primeira eu estou somando 3 números negativos. O número negativo, pessoal, você pode pensar como se fosse uma dívida que você tem. Acho que esse é o jeito mais fácil, que quando fala de dinheiro, todo mundo sabe. Então, os números negativos são como dívidas. A ideia é que os positivos são saldos e os negativos são as dívidas. Portanto, nesse caso aqui, eu só tenho dívidas. Se eu tinha uma dívida de 70, depois eu fiz uma de 20, depois eu fiz uma de 30, eu fiquei devendo no total Eu fiquei devendo no total R$ 120. Beleza? R$ 120. Essa é a minha dívida total. Por isso que eu indico com o negativo. Agora, se eu tenho uma dívida e um saldo, eu uso o saldo para bater a dívida, né? Se a dívida for maior. Então, 70. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que conservar o sinal do número de maior módulo, ou seja, ignorando os sinais. Qual é o maior? O maior é 70, né? Então, eu faço 70 menos o outro. 70 menos 49. 10 menos 9, 1. 6 menos 4, 2. 21 com 49, 60, 70. Beleza? Então, eu ainda vou ter uma dívida de R$ 21. Beleza? Opa, nesse caso aqui eu tenho 2 positivos e 2 negativos. 2 negativos. Eu vou juntar. Então, 4 mais 2, 6. Menos 5 menos 3, menos 8. Agora sim. Qual que é maior, o 8 ou o 6? É o 8. Então, vou conservar o sinal dele. Menos. E aí eu faço 8 menos 6, 2. Então, menos 2. Pensando de outra forma, se eu tenho R$ 6 e devo 8, então eu devo R$ 2 ainda, ok? E multiplicação e divisão a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque quando eu multiplico sinais iguais, isso me dá mais. Quando eu multiplico ou divido, tá? Sinais diferentes, isso me dá menos.
Portanto, nesse caso, eu estou multiplicando mais com menos. Mais vezes menos, sinais diferentes, menos. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20. Então, perceba, primeiro eu olho só o sinal, depois eu olho os números. 4 vezes 5, 20, ok? Pegando o sinal negativo, porque eu estou multiplicando um positivo e um negativo. Menos 18 vezes menos 2 vezes menos 5. Nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho menos vezes menos, né, primeiro. Menos vezes menos, mais. Mais vezes mais, porque o 5 aqui é positivo. Se eu não tenho sinal, nenhum é positivo. Então, mais vezes mais, sinais iguais, mais. Agora, eu posso multiplicar tudo. 18 vezes 2. 8 vezes 2, 16, vai 1. 2, 1, 3. 36 vezes 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Então, 180. Beleza? Então, essas são as nossas operações com inteiros. É muito importante que você saiba fazer esse tipo de conta. Se você tem dificuldade, procure exercícios e procure suprir essa dificuldade, porque muitas vezes as pessoas até entendem os conteúdos, mas na hora de fazer uma conta elas erram por coisa pouca. Então, se você tem dificuldade com esse tipo de coisa, não precisa ter vergonha, mas busque suprir essa deficiência, porque você vai sentir falta disso ao resolver os problemas de lógica, os problemas de matemática. Beleza? Vamos então para o próximo, números reais. Lembrando, nós já vimos os naturais, já vimos os inteiros e agora nós estamos nos racionais. E só percebendo também que os números naturais, eles estão dentro dos números inteiros, né? Porque os inteiros são os naturais mais os negativos. Portanto, a gente consegue representar assim: os naturais aqui, e os inteiros englobam os naturais, só que eles têm uma coisa a mais, que são os negativos. Agora, os racionais são quais números? São todos os números x, tal que a barrinha, lembra? Pode ser escrito como a dividido por b, tal que a seja inteiro e b também seja inteiro, só que o b não pode ser zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Então, b tem que ser diferente de zero. Ou seja, a definição de número racional é: eu posso escrever o número como uma fração. Se eu puder escrever o número como uma fração, então é o número racional. Beleza? Tá aí escrito isso embaixo. É o conjunto dos números que podem ser escritos como fração. Então, uma pergunta natural é: como é que eu sei se eu consigo escrever um número como fração? Vamos ver alguns exemplos para isso ficar um pouco claro para vocês. Um pouco mais claro. Todo número você pode escrever como fração, colocando o 1 aqui debaixo. Por quê? 8 dividido por 1, 8, né? Então, se eu coloco um 1 aqui debaixo, não faz diferença nenhuma. Agora, 0,7, como que eu faço? Quantas casas decimais tem depois da vírgula? Uma. Então, na verdade, isso é uma divisão por 10. Se fosse aqui, por exemplo, 2 casas decimais, então é uma divisão por 100, tá? Então, você tira a vírgula e divide por 100. Só lembrando de uma regra muito importante e útil, que é, quando você pega um número, 19, e divide por 10, perceba que o 19 é 19,0, né? Quando você divide por 10, você passa a vírgula uma casa para a esquerda. Então, isso aqui fica 1,90, beleza? E quando você multiplica por 10, por exemplo, 1,9 vezes 10, você anda uma casa para a direita. Aí, se for por 100, vão ser 2 casas. Se for a divisão por 100, vai ser 2 casas para a esquerda. Por isso que 84 dividido por 100, a vírgula está aqui, eu ando 2 casas para a esquerda. Então, vai ficar 0,84. Beleza? Mas esse tipo de coisa, se vocês quiserem uma aula só sobre isso, deixem aí nos comentários que a gente também pode discutir um pouco melhor. Não é o foco dessa aula,
mas pode ser de outra, beleza? Outro caso interessante são as dízimas periódicas. As dízimas periódicas a gente precisa perceber primeiro quantos números estão se repetindo. Opa, aqui só tem uns 5 se repetindo. Então, isso vai ficar 5 sobre 9, não é sobre 10 mais. Então, dízima periódica, eu vou colocar o 9 na divisão, no denominador. E como é que eu sei que é uma dízima periódica? Pela reticência. O que é uma dízima periódica? É um número, um conjunto de números que se repetem. Então, nesse caso aqui, o 5 está se repetindo infinitamente. Olha esse segundo caso. Esse eu tenho 78, 78, 78 e por aí vai. Então, infinitas vezes o 78. Só que aqui o que está se repetindo é o 78. Como são dois números, eu coloco 99. Se fosse 3, 999. Beleza? Esse terceiro caso é um caso um pouco mais complexo. Por quê? Porque isso é 2 mais 0,1313. A gente vai discutir nas próximas aulas sobre soma, sobre as operações com frações. Mas aqui só para dar um spoiler para vocês. O 2 pode ser escrito como 2 sobre 1. E o 0,131313 pode ser escrito como 13,99. Então, no caso, quando eu somo essas duas coisas, eu consigo achar uma fração para isso. Mas essa soma eu vou deixar para outra aula. Beleza? Então, todos esses aí eu consigo escrever na forma de fração. Todos os números inteiros, alguns números com vírgula, não são todos, que a gente vai ver que existem os irracionais. Mas muitos números eu consigo escrever na forma de fração. Esses são os racionais. E para fechar o bonde, só então representando, temos os naturais. Opa, mas todo natural também é inteiro, né? E todo inteiro e todo natural eu consigo escrever como fração. Opa, o número 1, eu escrevo 1 sobre 1. Número 22, eu escrevo 22 sobre 1. Então, todos eu consigo escrever na forma de fração. Então, são os racionais. Só que tem outro conjunto que é separado aqui, que é o dos irracionais. Conjunto dos irracionais, tá? Então, ele não tem nada a ver com esses anteriores. O conjunto dos irracionais são números que têm casas decimais também. Mas perceba, as casas decimais deles não têm padrão nenhum. Então, eu não consigo ver uma dízima periódica para escrever como fração. Se tem casas decimais que se repetem infinitamente e sem serem periódicas, né? Ou seja, sem serem coisas 555, 78, 78, 78. Não é. São coisas não periódicas. Portanto, esses são os números irracionais. Irracionais. Um exemplo famoso é o próprio π, né? Mas as raízes de 2, de 3, de 5 são também números importantes aí dos irracionais. Beleza? E se eu juntar tudo, eu tenho os reais. Ou seja, os reais é a junção dos naturais, a união, né? Com os inteiros, com os racionais, com os irracionais. Se eu juntar tudo, esses são os reais. Beleza? Então, é juntando a bagaça toda. E vamos só fazer uma brincadeira rápida, que é: existe a reta que a gente chama de reta real. Na reta real, eu consigo representar todos os números reais. É muito importante que eu saiba identificar qual a ordem dos números. Então, qual número é maior do que o outro? Será que o número é maior do que o outro? Como que eu faço essa comparação? Vamos ver um pouco disso. Então, o menos 3. Eu sei que o menos 3 é negativo e aí eu coloco à esquerda do zero, né? Então, ele vai estar mais ou menos aqui. Perceba que as distâncias eu não me preocupei em serem proporcionais, não. Aqui a gente só está interessado na ordem. O menos 5. O menos 5 é mais negativo do que o menos 3. Se ele é mais negativo, ele está mais para a esquerda. Então, ele está mais ou menos aí.
Beleza? Agora, o menos 2,5. Opa, será que será que ele tá aqui? Será que ele tá aqui? Se eu sei que o numerador é menor do que o denominador, isso quer dizer que esse número é menor do que 1. Mas vamos só fazer a divisão para vocês verem isso. 2 dividido por 5 fica 20 dividido por 5, que dá 0,4. Então, esse número vai estar aqui nessa parte, né? Beleza? O 3,4, mesma coisa, vai dar um número menor do que 1. 3 dividido por 4 é 0,7, né? 7 vezes 4, 28, sobe 2, então fica 0,75. 0,75 é maior do que 0,4, então é mais negativo, portanto ele vai estar aqui, né? Beleza? E por fim, o menos 1,1 sobre 2 dá 0,5, dá menos 0,5. E menos 0,5 vai estar entre o 0,4 e o 0,75. Beleza? E vamos olhar agora os positivos. O 1 vai estar à direita do zero, sem dúvida. Se ele é positivo, ele está à direita do zero. Os 5 quartos, como é que eu avalio? Eu posso fazer a divisão. Então, 5 dividido por 4, primeiro dá 1, né? 5 menos 4 dá 1, e aí sobra 10 aqui, 2, sobra 2 vezes 4, 8, sobra 2, fica 25. Então, 1,25. Se é maior do que 1, então vai ficar à direita do 1. Beleza? Agora, os 6 quintos. 6 dividido por 5 dá 1, sobra 1, fica 10 aqui, vírgula 2, fica 1,2. Opa, se é 1,2, é um pouco menor do que os 5 quartos, que é 1,25. Se é menor, então vai estar para a esquerda dos 5 quartos. Perceba, então, sempre que eu vou olhar onde o ponto está, eu olho o valor dele, né? Se ele for menor do que algum outro, ele vai ficar para a esquerda desse ponto. Se ele for maior, vai ficar para a direita. Portanto, o 6 dividido por 5 deu 1,2. 1,2 é menor do que 1,25. Esse aqui é 1,25. Então, ele vai ficar à esquerda, aqui. Beleza? O pi é um número que a gente precisa memorizar. Ele é o 3,14 aproximadamente. Se é 3,14, está bem para cá, né? O raiz de 5. Raiz de 5 é aproximadamente 1,7, mais ou menos. Aliás, desculpa, não. Vamos pensar aqui. Raiz de 5. Eu estou procurando dois números que multiplicados dão 5, né? Se eu sei que 2 vezes 2 dá 4, raiz de 5 é um pouco maior do que 2. Só que é um pouco menor do que 3 também, porque 3 vezes 3 dá 9. Então, a raiz de 5 é entre 2 e 3. Portanto, eu sei que vai estar nesse miolo aqui. E raiz de 2? Aí, raiz de 2, sim, é 1,4, mais ou menos. Mais ou menos, é um número irracional. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4, 5. E aí, 4 aqui, 1. Então, fica 6, 9, 1. 1,96. Então, é aproximadamente 1,4. E 1,4 vai estar onde? Vai estar um pouco mais do que o 1,25, né? Um pouco mais do que 1,25. E um pouco menos do que o raiz de 5. Então, tá aí. Beleza? Esse é um exercício interessante para a gente praticar, olhar para os números e ver qual a ordem deles. É um exercício bastante interessante. Se você preferir, você pode também pausar o vídeo, tentar refazer e ver se bate com o que a gente resolveu aqui. Beleza? Vamos só resolver duas questões aqui sobre conjuntos numéricos para finalizarmos a nossa aula de hoje. Observando as afirmações abaixo, marque o item correto. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais? Opa, o que é estar contido? É se todo elemento dos naturais está também nos racionais. Isso é verdade.
Lembra que a gente desenhou os naturais, depois os inteiros e depois os racionais. Ou seja, os naturais estão dentro dos racionais, né? Então, está contido, de fato. O conjunto dos inteiros está contido nos números naturais? Não, é o contrário. Os naturais estão contidos no inteiro, né? O inteiro tem mais elementos do que os naturais. O inteiro, o z, tem mais elementos do que o n. E, por fim, o conjunto dos racionais está contido nos números inteiros? Também não. Os racionais são maiores do que os inteiros, né? Eu tenho números com vírgulas. Então, só a primeira está correta. Alternativa C. Beleza? E última questão. Dos números abaixo, não pertence ao conjunto dos números reais, apenas o número. 1,21, 21, 21. A gente viu até que dízima periódica é racional, né? Então, se é racional, também é real. Será que esse aqui é? Não sei, vamos pensar daqui a pouco. Menos raiz de 1. Quanto que é a raiz de 1? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 1? É o 1, né? Então, é menos 1. O número menos 1 é inteiro. Então, também é real. 1/5. Se eu escrever como fração, é racional. 1,1234. Opa, se não tem periodicidade, é irracional, que também é real. Então, só sobrou para a gente a alternativa B. E por que esse número não é real, Igor? Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, dá raiz de menos 1? Opa, se o x for negativo e eu multiplicar por ele mesmo, que é negativo, vai dar positivo. Se eu pegar um x que é positivo e multiplicar por ele mesmo, que é positivo, vai dar positivo. Então, quer dizer que se eu multiplicar qualquer número por ele mesmo, vai dar um número positivo? Sim. E se isso é verdade, não tem como eu tirar uma raiz de um número negativo. Pelo menos, não dentro dos números reais. Beleza? Então, sempre que você vê uma raiz de um número negativo, esse número não é real. Beleza? E a alternativa B é a alternativa correta. Então, galera, hoje nós vimos sobre os conjuntos numéricos. Passamos rapidamente pelos principais pontos desses conjuntos para a gente conhecê-los, né? Caso apareça alguma questão desse tipo lá na nossa prova da Selecom, da Polícia Penal. Tranquilo? Terminamos aqui. Deixa seu like se você gostou dessa aula. Deixe nos comentários se você não achou alguma coisa muito clara, se ficou alguma dúvida, se quer compartilhar alguma coisa, vai ser muito bom lê-los. Se você quer a aula lá sobre operações fundamentais, sobre fazer as continhas básicas, também deixa nos comentários. No mais, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por estarem comigo mais uma vez e até a próxima. Falou!